Pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então vamos lá para a semana 4 da apostila 6, o tema é jogos e brincadeiras, o xadrez. Então aqui, pessoal, um texto falando um pouquinho da história, como surgiu o xadrez e como a sociedade na época influenciou para a criação das regras e das peças do xadrez, né? Então vamos lá. Então antigamente, lá no século 6, chamava chaturanga, acreditava-se que tinha origem hindu lá na Índia, século 6 a.C. Ele era disputado por 4 pessoas e cada uma com 8 peças, e as peças eram o rei, barco, o elefante e 4 soldados. A ordem das jogadas era definida por lances de dado, né? Então não tinha rainha, então já refletia aí o machismo, né? Muito forte na época, mais forte do que é hoje, né? Então não tinha rainha. Então lá na Europa, quando chegou lá na Europa, resumindo aqui, viu, pessoal? Vamos lá. A moralista sociedade cristã, que condenava os jogos de azar, proibiu o uso de dados, né? Então não podia ter dado para saber quem que ia começar o jogo. Então aí surgiu a regra, quem tiver com as peças brancas começa o jogo. Entendeu? E só 2 jogadores. Então aí começou a surgir, aí colocou, com a ascensão das rainhas na época, né? Rainha Vitória, aqui mais pra frente fala, poder feminino, Rainha Isabel, começou a ser introduzidas as rainhas, né? As peças das rainhas. E aos pouquinhos elas começaram a ter movimentação no jogo, né? Ter mais importância no jogo. E aqui, ó, as peças, olha lá, porque na Europa não tinha elefante, né? Então, aí surgiu o cavalo. E as torres vieram para simbolizar as igrejas, os castelos europeus, né? O vizir virou o bispo. E aqui fala aqui, ó, mais um pouquinho de as analogias, né? O povo no poder, que aí começou a dar importância às peças, os peões, né, representando o povo. E aqui fala do preconceito. Olha lá, ó, as cores pretas e brancas demonstram a importante influência da sociedade racista, né? E até hoje, pessoal, quem está com as peças brancas começa. É uma regra é uma regra vigente até hoje. Vamos lá, atividades. O xadrez teve seu início com regras diferentes das dos dias atuais, mas com uma complexidade tão alta quanto a dos tempos atuais. Quais peças utilizadas na origem do xadrez? Então eu expliquei lá o rei, o barco, né? Tinha um rei, um barco, um elefante e 4 soldados. Essas eram as peças do xadrez. Número 2. No texto, a última das regras se refere às cores preta e branca do xadrez, que correlacionam uma situação latente em nossa sociedade, que é o racismo, né? Mas como percebido, a sociedade influenciou diretamente nas regras, né? Então aos pouquinhos as regras foram modificadas, realizando mudanças reais no jogo, bem como na realidade social e na sua era. Deu uma sugestão de alteração da regra referente às cores do xadrez, mas atenção, a mudança deve ser funcional. Então, pessoal, o que eu achei aqui mais adequado, mais assim simples, simbolizando a igualdade, né, das raças, os jogadores podem iniciar a partida disputando para o ímpar e quem vencer, independente da cor das peças, inicia o jogo. Então, independente se a pessoa tiver com as peças pretas ou brancas, tirou para o ímpar. Quem ganhar, começa. Porque nas regras oficiais, quem está com as peças brancas sempre começa o jogo. Certo? Número 3. Posicione no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, indicando no tabuleiro suas possibilidades de movimento com linhas e setas. Aqui não deu para eu desenhar a seta, tá? Não podendo elas estarem em situação de capturar ambas as peças. Então, aqui eu dei uma sugestão, olha lá. A torre, né? Aqui a linhazinha vermelha para onde ela pode ir, né? Na vertical ou horizontal. E o bispo nas diagonais, tá? Eu coloquei aqui distribuído dessa forma, que é uma sugestão para vocês.
uma situação que fica difícil de capturar ambas as peças, uma capturar a outra, ok? Então, número 4, desafio do cavalo. O cavalo é essencial em qualquer estratégia de um bom jogador de xadrez, pessoal. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Então, aqui tem a tabelinha, tá? O cavalo, ele anda em L, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? São 64 casas aqui no nosso tabuleiro, no tabuleiro do xadrez. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão movimentar o cavalo desenhando aí, tá? Quantas vezes vocês conseguirem, tá? Lembrando, aqui ó, não pode repetir casa já visitada pelo cavalo, tá? Aqui estão as regras, ó. Vocês vão enumerar de forma crescente cada casa que seu cavalo passar, dando sequência no caminho já iniciado. Então aqui foi até a 4, aí vocês vão continuar e vão avançando. Vamos ver quantas casas vocês vão conseguir avançar aí desenhando, ou na apostila ou no caderno, ok? Então é isso, pessoal, bom jogo, bons estudos, bem fácil, é um tema bem legal, gostei bastante. Eu não entendo muito de xadrez, para mim foi bem legal pesquisar um pouco mais. Façam, tiram fotos e me mandem, ok? Beijos e até a próxima.